Quantos encontraram aí Atos capítulo 9? Atos capítulo 9. É um texto muito precioso. E nós vamos ler. Vira para quem está do seu lado e fala assim: hoje, se você me atrapalhar durante a pregação, você está me devendo um Burger King. Tá tudo certo. E olha só, eu como pastor aqui, eu vou ficar de olho de testemunha. Se eu ver alguém atrapalhando alguém, eu vou falar: tá devendo um Whopper duplo ou um Stacker triplo. É daqui para cima, hein? Esse aí tá valendo, né? Amém, gente? Então vamos lá, Atos capítulo 9. A Bíblia diz as seguintes coisas a partir do versículo 1. E fique muito atento agora, porque nós vamos ler uma história importante para nós aqui. E a Bíblia diz o seguinte: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá permaneceu cego por 3 dias, e não comeu, nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi ao encontro de Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para você, para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Fecha o olho, em nome de Jesus nós vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez, porque já fizemos tantas coisas aqui nesse culto, Pai, mas agora nós queremos, Pai, praticamente nos alimentar do banquete que está oferecido para nós através da Tua Palavra. A Tua Palavra que é vida para nós, Tua Palavra que é luz para o nosso caminho, e a Tua Palavra que é a verdade, Senhor. Que o Senhor encontre espaço agora em nossos corações, para que todos nós aqui sejamos ministrados pelo Senhor, ministrados por Tua voz. Que, Senhor Jesus, não seja eu, Senhor, aqui a compartilhar e ministrar algo, mas que seja o Teu Espírito Santo, o Senhor, e a Tua voz aqui falando. Assim nós oramos, Pai, e entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Bom, essa passagem que nós lemos, ela é, sem dúvida nenhuma, eu diria que uma das histórias mais importantes da palavra de Deus.
é uma das histórias mais importantes, não somente por conta do que aconteceu aqui, mas porque aqui é a conversão de um homem chamado Saulo. Repita comigo, diga Saulo. Então aqui é a conversão de um homem chamado Saulo, que nós também o conhecemos como Paulo, o apóstolo Paulo, que a gente tanto fala. E aqui é importante porque nessa virada de chave a gente começa a ver um homem que até aqui perseguia os cristãos, sendo agora encontrado por Jesus e vivendo uma transformação que resultou em um dos maiores, se não talvez o maior missionário que já se viu nessa terra. Alguém que pregou o evangelho a todos os povos que pôde, e que plantou igrejas por onde passou, e que possivelmente, se não fosse pelo ministério de Paulo, talvez a gente não estaria aqui no Ocidente pregando e vivendo o evangelho como nós vivemos. Então essa passagem aqui, ela é muito importante, muito emblemática para a história da igreja como um todo. Agora, é interessante que a gente vê aqui um encontro de Saulo com Jesus, e mais do que isso, um encontro muito peculiar, porque Jesus, ele faz questão de aparecer pessoalmente para Saulo. A Bíblia diz que Saulo caiu no chão e ouviu-lhe uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Então olha só, Jesus aparece diretamente para Saulo, Saulo, ele vê uma luz, um clarão gigantesco, de cara assim com ele, tanto que a Bíblia diz até que ele fica cego por conta dessa luz. E aí é interessante que Jesus, ele faz questão de frisar quem era Saulo até aqui. Ele faz questão de frisar, tanto que Saulo, a Bíblia deixa clara, né? Jesus até fala, eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. O texto que a gente começou a ler nos mostra exatamente isso, que Saulo estava pegando a autorização dos governantes para poder matar e talvez até, para prender, dizendo, e para talvez até matar aqueles que pregavam o nome de Jesus. Saulo era um perseguidor. Agora, é interessante que você entenda de que Saulo, ele não era um perseguidor porque ele era um homem mau. Guarda isso que eu estou dizendo. Saulo, na verdade, ele era um homem extremamente bom. Não bom no sentido de bondade, mas ele era bom em tudo que ele fazia. Saulo, ele era um fariseu, ou seja, ele era um estudioso da lei. E a Bíblia diz que dos maiores estudiosos que tinham, Saulo foi formado aos pés desse cara chamado Gamaliel. Então Saulo, ele era extremamente inteligente. Saulo era judeu. Saulo, ele não só era judeu, mas como também era cidadão romano, ou seja, ele estava acima da média. Saulo falava esses dois idiomas que eu falei, mas também falava o idioma grego. Saulo, ele era um grande defensor da lei judaica, a qual ele dominava perfeitamente. E por conta dessa preciosidade, desse tamanho potencial que Saulo tinha, ele entendia que ele deveria perseguir e matar os que pregavam algo diferente daquilo. Então Saulo, ele era muito bom. Saulo, ele era um cara extraordinário, mas ao mesmo tempo ele estava permitindo que todo esse conhecimento que ele tinha fosse transformado em agora uma maldade, por não entender a vontade de Deus para aquele tempo. E a vontade de Deus estava em Jesus. Amém? Todos aqui entenderam isso? Mas aí acontece isso que nós lemos. Esse cara, esse perseguidor, esse homem extraordinário, ele estava indo para Damasco para procurar cristãos e tentar prendê-los. E aí, nesse meio do caminho, de repente, a gente percebe que ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus, ele não é um encontro qualquer. Porque um encontro com Jesus, um encontro de verdade com Jesus, ele não só é marcante, como também ele transforma realidades. Repita isso comigo, fala, o encontro com Jesus. Agora todos, porque 10% já falaram, agora os outros 90% junto, vamos lá. O encontro com Jesus transforma
realidades. Você começa a perceber aqui que Jesus nem precisou dizer muita coisa. Mas a gente vê que mesmo sem muitas palavras, sem muitas explicações, o encontro que Saulo tem com Jesus, ele é capaz de transformar e mudar tudo na vida daquele homem. Ele muda tudo. E eu tenho a certeza de que não é só pelo temor de Saulo quando passa pela situação, mas eu creio que a presença de Jesus naquele lugar, a presença de Jesus era tão gloriosa, era tão poderosa naquele momento, aquela luz que ele viu, ao mesmo tempo que o cegou, transmitiu possivelmente tanta paz naquele momento, que Saulo, parece que é impossível permanecer como ele era. É impossível. E eu já quero adiantar para você que a nossa vida com Jesus é exatamente assim que acontece. Alguém que tem um encontro de verdade com Jesus, ainda que às vezes como Saulo a gente tenha que cair, em alguns momentos a gente tenha que passar por alguns desafios, como Paulo ficou 3 dias cego, o encontro com Jesus muda a nossa vida, muda a nossa realidade, muda tudo que nós somos. E nós vemos exatamente isso aqui com Paulo, com Saulo. Paulo é a mesma pessoa. Eu me lembro da minha história, por exemplo, se foi assim comigo. E eu confesso que eu não tive uma revelação sobrenatural de Deus como Saulo teve. Mas só o fato de eu ter tido um encontro com Jesus verdadeiro, e isso parece que tocado em pontos da minha vida onde ninguém pode tocar, isso já muda tudo, me dá uma vontade, um desejo louco de querer estar com o Senhor, de ainda que isso custe a minha vida, entregar tudo para Ele. Eu imagino nessa situação com Paulo, imagino nessa situação gloriosa. Então, por que eu disse isso? Porque um encontro de verdade com Jesus muda a realidade. Eu já quero adiantar aqui que de alguma maneira, se você está me ouvindo dizer isso, mas você sente ainda que você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, se nós tivermos tempo no final, eu quero te dar a oportunidade de se render a esse Deus, porque a verdade é que o mesmo Jesus que apareceu para Paulo é o mesmo Senhor que está aqui nesse lugar. Então não menospreze a oportunidade de se encontrar verdadeiramente com Jesus aqui hoje. Hoje pode ser o dia que vai mudar a sua vida. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O ponto é que o interessante de tudo é que ao você continuar lendo o texto, ao você continuar olhando a história de Saulo, que é Paulo, você vai perceber algo muito importante, que há um conjunto de ações que acontecem. Você vai perceber que há um conjunto de duas coisas, como se fossem duas forças que agem simultaneamente. A primeira força que eu estou dizendo é como se fosse uma força do alto. Repita comigo, força do alto. E a segunda força é como se fosse uma força de baixo. Fala agora, força de baixo. É isso aí. O que eu quero dizer com isso? A força do alto é aquilo que Deus faz. É aquilo que Deus faz pela vida de Paulo. Ou seja, é aquilo que só Deus pode fazer, que é a manifestação da sua graça para salvar. É, depois da graça manifestada, a presença do Espírito Santo na vida de Paulo. Depois da presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo atuando em Paulo. Isso é algo que só Deus pode fazer. Guarda isso que eu vou falar. Você pode buscar, você pode forçar, você pode testar, mas esse tipo de coisa só Deus pode entregar e derramar sobre nós. Agora, a força de baixo não é o que Satanás faz. Não é isso que eu estou falando. A força de baixo que vem de encontro a esse derramar de Deus é aquilo que Paulo faz. É o conjunto de ações que Paulo tem a partir daqui. E que talvez seja o conjunto de ações que eu e você também podemos ter para acessar aquilo que Deus está derramando de cima. Todos estão entendendo isso que eu estou falando? E esse conjunto de ações de Paulo são coisas intencionalmente que ele faz. São coisas que intencionalmente Paulo faz, são ações que ele realiza,
são posturas que ele adota, que proporcionam para ele, de uma maneira muito assertiva, viver a realidade dessa nova vida que ele pode ter a partir desse encontro com Jesus. Então, resumindo o que eu estou dizendo aqui para você, é que no encontro com Jesus, nós temos a possibilidade de tudo em nós mudar. E nesse encontro com Jesus, essa força de Deus, esse derramar de graça do Espírito Santo, ele está disponível para nós, mas há uma força que nós devemos fazer, de postura, que vai nos fazer acessar o que Deus está derramando. Então, presta atenção, porque isso é muito importante. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas, tem muita gente que já provou desse encontro com Jesus. Tem muita gente que já teve esse encontro, seja como esse de Paulo, talvez algo sobrenatural, ou talvez seja como o meu, que não vi nada sobrenatural, mas dentro de mim aconteceu algo sobrenatural. Mas que depois desse encontro não fizeram absolutamente nada para experimentar essa nova realidade de vida. E esse é o problema, porque a gente vê que tem um monte de gente que depois do encontro com Jesus espera que tudo aconteça naturalmente, que só a força de Deus e só o que Deus faz possa resolver tudo. Ou pior, tem pessoas que têm um encontro com Jesus, mas diferente de Paulo, que adota nova postura, ficam tentando encaixar agora a vida com Jesus no modelo de vida antigo. Ficam tentando encaixar o que Jesus pode fazer depois do encontro com Ele, dentro de uma vida que está torta. Uma vida de pecado, por exemplo. O problema é que a gente vê um monte de gente tentando encaixar uma vida nova com Cristo dentro de uma vida sem mudança. E não vai funcionar. Então, entenda isso que eu vou te dizer. O que eu quero que você guarde nessa noite é que depois de um encontro com Jesus, novos tempos, novas realidades, uma nova vida com Cristo exige de nós postura e novas posturas. Repita isso comigo, diga: para viver o novo, repita forte, para viver o novo, eu preciso ter uma nova postura. E é isso que nós precisamos entender. Novos tempos requer novas posturas, e novos tempos começam no encontro com Jesus. Seja para alguém que, como eu disse aqui, teve um encontro com Jesus recentemente, não dá para encaixar uma vida nova no modelo de vida antigo. Você precisa ter uma nova postura, abandonar pecados que talvez você carregue, mudar sua fala, mudar o que os seus olhos perseguem. Mas seja também para aqueles que já tiveram um encontro com Jesus há bastante tempo, mas que parece que está estagnado, parece que não está fluindo na vida, parece que não está andando. Por quê? Porque novos tempos requerem novas posturas. Então, o que eu quero que você guarde nessa noite é o que nós vamos ver agora a partir dessa história de Paulo. É que Deus, a mesma graça, o mesmo Espírito Santo e o mesmo poder que se manifesta para Paulo, é o mesmo que nós podemos acessar. Mas a postura que Paulo adota a partir daqui, talvez muitos de nós falhamos. E é isso que a gente precisa fazer. Só para você guardar bem, repete de novo, fala: novos tempos requer novas posturas. Então, quando a gente começa a olhar então para a história de Saulo aqui, a partir desse encontro, dessa jornada, a gente começa a ver sobre algumas dessas posturas que Paulo muda. Algumas coisas que essa nova postura requer de nós, para que a gente acesse aquilo que Deus está querendo derramar sobre nós. Então, a primeira mudança de postura que nós observamos em Saulo é que uma nova postura requer uma nova visão. Fala para quem está do seu lado, porque eu quero que você guarde isso nessa noite. Eu quero que você memorize isso que nós estamos falando, porque isso aqui pode ser algo que vai mudar a sua vida. Então, fala para quem está do seu lado agora, olha bem no fundo do olho dela. Olha bem no fundo do olho dela agora com aquela cara de sério. E você vai dizer: uma nova postura
requer uma nova visão. Acompanha comigo, se você fechou sua Bíblia, eu te dou 5 segundos de você abrir lá em Atos 9 ainda. Não feche sua Bíblia por nada hoje. Nós vamos acompanhar. No versículo 17, a Bíblia diz: Ananias foi ao encontro de Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, está ali na tela, acompanha comigo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado. Olha só, a gente repara uma coisa. A gente repara que no texto mostra para a gente que depois do encontro com Jesus, algo estranho acontece, que a Saulo fica cego. Algo estranho acontece, e eu acho isso interessante, porque eu estava tentando entender e eu comecei a pensar em algumas coisas. Você já ficou um tempo sem ver alguém? Claro que isso dificilmente vai acontecer com os nossos pais, por exemplo, que são pessoas que a gente vê muito, ou alguém nesse nível de contato e relacionamento. Mas você já ficou um tempo sem ver, por exemplo, o seu amigo da escola, e aí você se esquece às vezes um pouco de como ele é? Eu, por exemplo, eu me lembro que às vezes eu ficava pensando: nossa, como é que é o óculos que tal pessoa usa mesmo? Eu não lembro. E às vezes eu passava um tempo com ele, mas o fato de passar um tempo longe me fazia esquecer. Do mesmo jeito que é muito engraçado quando você visita um lugar que você não vai há muito tempo. Por exemplo, a Ana Lu está aí hoje ou não? Não sei. Se não está, ó, Deus entregou. Ela está trabalhando, gente, adivinha onde ela está fazendo estágio? Adalberto Nascimento. O que eu pedi para ela? Verdade, você acredita? O que eu pedi para ela? Eu falei: veja lá com a diretora se eu posso ir lá visitar. Porque eu tenho a certeza que quando eu começar a andar na escola, eu falo: nossa, eu nem lembrava dessa mesa aqui. Nossa, eu nem lembrava desse cantinho aqui. Nossa, eu nem lembrava dessa janela aqui. Sabe por quê? Porque quando a gente passa um tempo sem ver alguma coisa, às vezes a gente esquece de como ela é. Então, olha só, eu tenho a convicção aqui que nessa situação de Paulo, ainda que foi apenas 3 dias, Deus estava proporcionando para Paulo um reset de visão, um novo calibramento da sua visão. Calibramento é duro, né? Acho que não existe, calibragem, né? Uma nova calibragem da sua visão. Eu tenho a convicção de que Deus cegou Paulo para que ele por 3 dias não enxergasse nada, para que quando os olhos dele se abrissem, ele enxergasse algo novo. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Não esquece da história do Burger King, hein? Se tem alguém do seu lado te atrapalhando, você olha e fala: é o Whopper duplo hoje, para mim e para o pastor. Fala a Deus. Olha só que coisa doida, os homens que estavam viajando com Saulo não viram nada. Saulo foi literalmente cegado pela luz. Aí os companheiros levam ele para Damasco, e aí a gente começa a ver já uma nova postura de Saulo. Presta atenção aqui. A Bíblia diz então que por 3 dias Saulo ficou cego. E aí a gente começa a entender, não só por esse texto, mas também pelo que o próprio Paulo diz em Atos no capítulo 26, a gente começa a ver que nesses 3 dias, Saulo fez algo que ele nunca havia feito na sua vida, que é o quê? Primeiro, Saulo buscou a Deus. Saulo buscou alguém que ele sequer conhecia direito. Saulo buscou a revelação de quem era aquele que havia aparecido para ele. Segunda coisa que nesses 3 dias de cegueira Saulo fez: Saulo jejuou. Saulo ficou 3 dias sem comer e sem sequer beber água. Ou seja, Saulo nesses 3 dias, de acordo com a palavra de Deus, ele tentou buscar uma comunicação com Deus. Ou seja, ele se rendeu a Deus em 3 dias. E aí, olha só, repara o que acontece depois. Gente, isso aqui é importante, você precisa prestar atenção para você não perder nada. Olha só, aí
a Bíblia diz então no versículo 18 que quando Ananias vai falar com Paulo, quando Ananias vai orar com Paulo, olha só, a Bíblia diz que no mesmo instante em que Ananias começou a orar por Saulo, no mesmo instante que depois de 3 dias ele ficou buscando, ele ficou jejuando, ele ficou se rendendo a alguém que ele havia acabado de conhecer, no mesmo instante as escamas dos seus olhos caíram, ou seja, Saulo recebe uma nova visão de quem ele seria, de quem seria Jesus, de como seria a sua vida a partir dali. Mas olha só o que diz aqui, é muito poderoso isso, gente. Olha só, a Bíblia diz, ao impor as mãos sobre ele, Ananias diz no versículo 17: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio de quem? Fique cheio de quem? Fique cheio de quem? Do Espírito Santo. Meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar agora. Uma nova postura requer uma nova visão. Mas as escamas dos nossos olhos, as escamas das nossas cegueiras, as escamas do nosso orgulho, as escamas das mentiras que nós vivemos, essas escamas elas caem depois que nós buscamos, depois que nós jejuamos, depois que nós nos rendemos, mas sobre todas as coisas caem depois que você conhece pessoalmente o Espírito Santo de Deus. No mesmo instante em que Paulo recebe uma nova visão, ele recebe o Espírito Santo de Deus. O que eu quero que você entenda é que essas escamas que caem, claro, é algo físico aqui, mas há uma verdade profunda e espiritual atrás disso, que as escamas que caíram não era só aquela coisa física, era aquilo que impedia Paulo de perceber a visão certa, como aconteceu, por exemplo, com Asaf no capítulo 73 de Salmos. Salmos, no capítulo 73, Asaf fala assim: eu sei que Deus é bom, mas os meus olhos não conseguem enxergar, porque eu vejo os ímpios prosperando, eu vejo um monte de coisa errada dando certo, eu vejo um monte de gente sendo abençoada, mas eu não consigo ver Deus fazendo algo na minha vida. Só que aí ele diz, de repente, versículo 14 do Salmo 73, diz que de repente, entrei no santuário de Deus, entrei na presença de Deus, entrei onde o Espírito Santo de Deus estava, e os meus olhos se abriram, e comecei a perceber que o destino daqueles que eu olhava e invejava era a perdição, mas que o destino da minha vida era a graça, o poder e uma vida eterna com Deus. Presta atenção aqui, cara. Você precisa do Espírito Santo na sua vida para uma nova visão. A primeira postura que você pode ter para receber essa nova visão é começar a buscar a Deus, mas sobre todas as coisas, levantar uma bandeira para Deus, e como Jacó, por exemplo, falar para o Senhor: Deus, eu não saio daqui enquanto o teu Espírito Santo não me tocar. A gente está acostumado a viver uma vida vazia do Espírito Santo, e por isso a gente fica cego, por isso a gente fica cego para as coisas da nossa vida. Então, infelizmente tem muita gente que está vivendo conformado com escamas nos olhos, conformado com coisas que estão cegando a nossa vida e nos impedindo de ver o que Deus está fazendo, ou o que Ele vai fazer. Gente que ainda não parou verdadeiramente para buscar como Paulo, que tinha acabado de conhecer a Jesus. Gente que ainda não foi capaz de jejuar para enfraquecer a própria carne, nem por 1 hora sequer. Tem gente aqui que teve encontro com Jesus, mas está em postura antiga e por isso está com seus olhos cegados. Mas Deus hoje quer que você faça essa troca. Deus quer que você troque hoje as escamas de olhos fechados pelo pecado e por um modelo de vida que ainda requer postura de você, por uma vida cheia do Espírito Santo. Deus quer que você troque hoje as escamas dos seus olhos pelo poder que há no batismo com o Espírito Santo. Mas ainda há mais coisa. Uma segunda mudança de postura que nós observamos em Paulo, e eu acho que não vai dar tempo de eu falar tudo. Não vai, né? Vocês terem uma ideia, são 5 coisas. Nós vamos emendar na JNI aqui. Eu vou falar 2, nós deixamos as 3 para a semana que vem.
E que Deus nos ajude. Mas olha só, uma segunda mudança de postura virou uma série de mensagens sem querer. Posta lá no Instagram, fala assim: nossa, nova série de mensagens. Tá ouvindo aí, Mica? Faz a arte aí, ó. Nova série de mensagens. Tá filmando? Não, tudo bem. Coloca assim, ó, nova série de mensagens. Novos tempos requer novas mudanças. É isso aí. No copy do Instagram tem que ser verdadeiro. Você vai colocar no textinho do Instagram, você vai pôr assim, ó: Pastor Pedro começou a pregar, não deu tempo, virou uma série. Termina semana que vem. Venha e traga alguém com você. Fechou? Todo mundo tem que compartilhar no Instagram depois. Vou cobrar, hein? Quero ver. Então olha só. Primeiro de tudo, uma nova visão, uma nova postura requer uma nova visão. A segunda coisa é que uma nova postura requer fome de aprendizado. Fala bem forte agora em nome de Jesus. Fala: uma nova postura requer fome de aprendizado. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Então corre para Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 15. Paulo escrevendo à igreja de Gálatas diz o seguinte, a igreja da Galácia, aos Gálatas, diz o seguinte: mas quando Deus me separou desde o ventre da minha mãe, me chamou por sua graça, e esse me chamou, nós sabemos que é esse encontro que nós estamos falando, de Atos capítulo 9, tá? Então quando ele diz, e me chamou por sua graça, aprove revelar o seu filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para onde estavam os apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, e depois de 3 anos subi a Jerusalém. Olha só, há algo que talvez, e eu quero aproveitar aqui para desafiar você. Tem muita gente que lê a palavra, mas não consome a palavra. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui agora. Deus é um Deus de qualidade e não de quantidade. Deus, Ele quer a tua qualidade de tempo com Ele, não a quantidade do seu tempo. Tem muita gente que fica horas lendo e orando, mas está fazendo isso como os fariseus. O coração está longe de Deus. Deus prefere alguém que lê 10 minutos, mas consome a palavra, porque Deus quer qualidade do nosso tempo. Tem gente que lê isso aqui e sequer entende do que Paulo está falando. Então eu quero desafiar você, e hoje nós tivemos a formatura do Legacy, de um monte de pessoas que decidiram sair do básico para ir para mais profundo, porque decidiram consumir a palavra de Deus. Você pode entender muito mais do que nós estamos falando, se você começar a ler a palavra, se você começar a pesquisar e estudar, e começar a consumir aquilo que Deus tem para você, amém? Quantos aqui topam esse desafio em nome de Jesus? E entenda que a sua mão levantada, ela não é para mim ver, é para o Senhor ver. Porque aqueles que se desafiam e aqueles que assumem um compromisso diante de Deus, a Bíblia diz que recebe uma graça divina para conseguir alcançar os seus desafios em Deus. 1 Pedro capítulo 4 diz isso. Então olha só, Paulo está contando aqui para a gente de uma ordem cronológica que muitos de nós não sabemos e deixamos passar. Tem muita gente que acha que Saulo, quando se converte, ele vai para Damasco, Ananias ora com ele, ele recupera a visão, e ali de uma maneira milagrosa ele sai pregando. Tem gente que acha que ali de uma maneira poderosa Saulo recebeu simplesmente em 1 minuto uma revelação sobrenatural de tudo que ele ensinou e de tudo que ele falou. Mas não é assim. O próprio apóstolo Paulo nos mostra e nos conta nessa carta de Gálatas, e também no livro de Atos, em outras citações, de que há uma linha cronológica diferente. O que acontece? Presta atenção aqui. Saulo tem um encontro com Jesus. Depois que ele tem esse encontro com Jesus, depois que ele tem esse tete a tete com Deus, Ananias vai, ora com ele em Damasco, e ele recupera a sua visão. Ele fica alguns dias em Damasco, mas aí ele parte para a Arábia. Ele parte para a Arábia. E por que ele parte para a Arábia? Ele parte para lá porque ele entendia que ele precisava agora aprender, ele precisava estudar,
e precisava se aprofundar em quem era Jesus. Ou seja, ele foi para lá para espiritualmente se desenvolver, para desenvolver os seus pensamentos sobre a influência agora da nova visão. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Porque uma nova visão, sem uma base bem estruturada, pode ser que ela te gere ideias erradas. Então ele vai para a Arábia para se preparar, ele vai para lá para se desenvolver, e ele deixa isso claro para nós no texto de Gálatas. Agora, olha que interessante isso, cara, e aqui eu estou falando de postura, amém? Amém? Eu estou falando de postura, olha só que interessante. Paulo era o cara instruído demais, ele era inteligente, ele sabia tudo. O cara conhecia a lei de frente para trás, de trás para frente. O cara podia ensinar. O cara era o mestre da lei. O cara sabia tudo sobre judeu. O cara sabia tudo sobre Deus. O cara sabia de tudo. Mas olha que coisa interessante. Mesmo sabendo que ele era um homem dos mais instruídos que tinha, mais estudados da época, mesmo sendo tudo isso, ele entende que ele precisa aprender mais e agora aprender sobre Jesus para poder exercer a sua fé. Olha só, tem muita gente que sabe muito menos que Paulo, que acha que não precisa aprender sobre Deus, que acha que não precisa aprender sobre Jesus. E aí sabe o que acontece? Quando vem os momentos de dificuldade, não sabe o que fazer, fica perdido, fica cego. Sabe por quê? Porque não conhece verdadeiramente a Cristo. Não no sentido de conhecer Ele como Salvador, mas de conhecer a profundidade de quem Ele é e do que Ele tem para você. Posso falar aqui? Tem um monte de gente que na escola ou na faculdade, quando alguém diz algo que contraria e provoca a sua fé, sequer sabe dar uma resposta. Sabe por quê? Não é porque Deus não é com você, não é porque Deus não tem uma resposta, não é porque a igreja tem uma resposta, é simples, é porque você não tem fome de aprender mais de Jesus. Porque se você tiver fome, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus vai fazer igual fez com Paulo. Paulo começou a discutir com gente na rua, de repente estava no meio dos príncipes, discutindo com gente importante. Você precisa ter fome de aprender mais sobre Jesus. Você precisa ter mais fome de palavra de Deus. Sinceramente, tem muita gente que, se a gente perguntar aqui o que você aprendeu da palavra nos últimos 3 meses, não vai saber dizer. Agora, uma nova postura requer fome de aprendizado. Oséias, no livro de Oséias, Deus fala exatamente isso para o povo. Fala assim: o meu povo é destruído. Por quê? Porque falta o quê? Conhecimento. Bate assim na sua cabeça aqui, ó. Não sei se você sabe, mas aí dentro tem um cérebro. Uau. E eu não sei se você sabe, quem te deu esse cérebro foi o Papai do Céu. Uau. E se o Papai do Céu te deu esse cérebro que pensa, alguns mais, outros menos, é porque Deus quer que você pense. Deus quer seres inteligentes, mas mais do que isso, Deus quer pessoas que têm fome de aprender sobre Ele. O próprio Paulo fala isso em Romanos 12, não fala? Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que ele está dizendo? Velho, por tudo que é mais sagrado, só tem uma coisa que eu quero pedir para vocês: que apresentem-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E aí ele ainda diz: e não se conforme com esse mundo, não toma a forma do mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da sua mente. Nosso culto racional acontece, e a renovação da nossa mente acontece com fome e desejo por aprender mais sobre Jesus.
para a gente fechar aqui, Paulo então vai para a Arábia, porque ele queria aprender mais sobre Jesus antes de qualquer coisa. E aí então, olha só como ele é intencional, porque a Bíblia diz que ele foi para lá aprender, mas mais do que aprender, olha como o texto é delicado, presta atenção. Ele diz aos Gálatas que ele não aprendeu tudo que ele aprendeu por mãos humanas ou por causa de ensinamentos humanos. Tudo que ele aprendeu diretamente de Jesus. Ou seja, há uma revelação sobrenatural para Paulo sobre quem era Jesus, feito pelo próprio Jesus. Todos entenderam aqui o que eu disse? Todos entenderam? O que eu quero que você entenda aqui é que a fome de aprendizado de Paulo não se manifestava somente em aprender como nós podemos através da palavra, mas a fome de Paulo em aprendizado também se manifesta através da consagração. Repita comigo, diga consagração. Então olha como Paulo ele é intencional. Paulo desenvolve uma fome por aprender sobre Jesus, tanto em estudar sobre ele na lei, ou seja, na palavra, quanto também em consagração. Por quê? Porque há coisas que nós aprendemos de Deus que vêm pela revelação natural da palavra, mas há coisas que Deus pode falar com você que vêm pela revelação sobrenatural de quem Ele é, mas isso você só consegue com consagração. Deus fala isso para nós em outro texto que diz o seguinte: clama a mim e eu te responderei. Clamar faz parte de uma vida de consagração. Ele diz: clama a mim e eu te responderei. Aí sabe o que ele diz? E anunciar-te-ei, ou seja, eu vou te contar coisas ocultas, coisas sobrenaturais, coisas que ninguém sabe, só você, pela minha revelação. Presta atenção aqui. Posso falar? Posso falar? Posso mesmo? Estou ganhando tempo para beber água. Deixa eu te falar uma coisa. O aprendizado de Jesus, o aprendizado da palavra de Deus, o aprendizado de quem Ele é um banquete, mas tem gente que está acostumada a comer migalha. Paulo tinha fome para comer um banquete. Tem gente que não tem fome nem para comer migalha. Ou às vezes até tem fome, mas enche a sua vida do conhecimento com comida que não presta. Se eu te perguntar agora como é que faz para comprar uma coisa no TikTok Shop, você sabe me dar uma aula de trás para frente, mas não sabe nem quem foi Saulo na Bíblia. Tem gente que acha que Saulo é um e Paulo é outro. Então presta atenção uma coisa. Muitos de nós não temos desenvolvido essa fome por aprender da palavra de Deus, por aprender sobre Deus, por aprender sobre Jesus, mas mais do que isso, muitos de nós não desenvolvemos uma fome por consagração. Mas se há uma postura que nós devemos ter para acessar o novo de Deus, é fome por aprender mais de Cristo. Se nós quisermos experimentar a vida sobrenatural que Deus tem para nós, nós precisamos ter fome de Deus, fome por aprender a Deus, porque o resultado dessa fome na vida de Paulo é extraordinário. Desculpa aqui, deixa eu fazer uma pergunta sincera, e se for com você que eu estou falando, levanta a sua mão o mais forte que você puder, para que o Senhor veja. Mas quem aqui tem de verdade o desejo de viver o extraordinário em Deus? Levanta a tua mão. Então, se você tem o desejo de viver o extraordinário e sair de uma vida medíocre com Deus, você precisa desenvolver hoje fome por Ele, fome por Jesus, fome por se consagrar a Ele. E esse período, gente, foi fundamental para Paulo, e eu sei que vai ser fundamental para a nossa vida também. Há mais outros três alinhamentos de postura que eu vou falar na semana que vem. Você precisa estar aqui, cara, porque os 3 próximos é poderoso, cara. Deus
me amassou essa semana nisso aqui. Essa semana não, ontem. Quem estava no Legacy sabe a história. Contei os bastidores. Mas eu creio que essa porção do que nós falamos já é o suficiente para nós entendermos e realinharmos a nossa postura. Porque, como eu disse, novos tempos, nova vida com Jesus, vida extraordinária com Jesus, requer alinhamento de postura. Como é que está a sua postura diante de Deus? Você tem andado como Saulo ficou por 3 dias, cego, cegado pelo pecado, cego pelas paixões, cego pelas mentiras, pelo orgulho? Saulo ficou 3 dias só. Tem gente que está muito mais tempo do que isso. Mas essas escamas podem cair se a sua postura hoje for como Saulo fez: rendição total a Jesus, oração, busca, jejum e o batismo com o Espírito Santo. E a segunda coisa, tem gente que entrou aqui sem fome, mas eu creio que sobre aqueles que querem viver o extraordinário, Deus vai começar a gerar fome por ele hoje. Ô velho, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você chegou aqui nessa noite, cara, e estava tudo acontecendo, o culto acontecendo, você estava olhando e falando: nossa, velho. Deixa eu te falar uma coisa, você está aqui hoje porque Deus quer gerar fome em você. Você vai sair daqui faminto pela presença e pelo poder de Deus em nome de Jesus. Mas isso é se você quiser. Isso é postura. Fique em pé para a gente encerrar em nome de Jesus. Eu quero aqui fazer 3 orações intencionais. E na moral, esse momento agora, é o momento que mais pessoas vão ficar devendo Burger King umas para as outras aqui. Agora, você sabe por quê? Porque o diabo ama usar gente que está desconectada para atrapalhar a vida de gente que Deus quer transformar. Então, em nome de Jesus agora, esquece de verdade quem está do seu lado. Se tiver alguém atrapalhando você, sai do seu lugar e vai para outro lugar. Porque eu creio que essa palavra é para todos nós, inclusive para mim. Mas eu quero fazer 3 orações intencionais aqui. A primeira oração é sobre aquilo que eu falei lá no começo, sobre o encontro com Jesus. Há pessoas que estão aqui, que estão assim, estão no caminho de Damasco, como Saulo estava. E estão só esperando a oportunidade de se encontrar com Jesus aparecer. Essa oportunidade chegou, meu filho. Só depende de você dizer: Senhor, hoje eu quero esse encontro para começar a minha jornada dessa vida nova, desse novo caminho, dessa nova vida, dessa nova perspectiva, desse novo tempo com o Senhor Jesus, como aconteceu com Saulo. Fecha o olho agora onde você estiver. E agora eu vou fazer uma pergunta. Se você está sentindo aí no teu coração que Deus está falando com você agora. Se você nessa noite quer ter um encontro verdadeiro com Jesus e abrir o seu coração para que Ele entre de uma vez por todas e de verdade, como aconteceu com Saulo, eu peço para que você levante a sua mão para eu ver e possa orar por você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ali alguém? Glória a Deus. Mais uma pessoa ali. Glória a Deus. Há mais alguém aqui? Glória a Deus. 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 Olha só, todos de olhos fechados. Eu não quero expor você, mas eu quero desafiar você a dar esse passo de fé diante desse encontro com Jesus. E não importa aqui quem você é, quanto tempo você está aqui, não importa nada disso. Importa só a luz do Senhor brilhando agora diante de você. Eu quero pedir para você sair do seu lugar e vir até aqui para nós orarmos por você em nome de Jesus. Vem rapidinho.
Você não precisa ter vergonha de nada. Nós vamos orar por você nessa noite. E essa revelação poderosa desse encontro com Jesus começa a transformar sua história hoje, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, sobre cada um que se coloca neste altar aqui, Senhor, sobre cada um que se prostra diante do Senhor hoje, Pai, desejando experimentar desse encontro verdadeiro com o Senhor, desejando experimentar essa nova vida com o Senhor, Pai, que em nome de Jesus agora seja derramado sobre a vida deles a graça do Senhor, Pai. Senhor, se aquilo que podia estar impedindo eles de desfrutar desse encontro com o Senhor, hoje agora caia por terra em nome de Jesus, para que eles acessem o novo de Deus por esse encontro poderoso com o Senhor Jesus. Deus, começa agora a fazer coisa nova, Senhor, em nome de Jesus. Começa a se revelar agora, Senhor, em nome de Jesus. Começa, Senhor, a estabelecer uma nova vida em nome de Jesus. Que assim como o Senhor fez com Saulo naquele dia, o Senhor faça hoje em nome de Jesus Cristo. Que nesse dia, Senhor, em nome de Jesus, dia 1º de novembro de 2025, seja o dia marcado do encontro verdadeiro, do encontro profundo com o Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus que mudou a vida de Paulo é o Deus que muda a realidade hoje aqui em nome de Jesus. Você que está aqui à frente comigo, se você nunca fez essa oração de confissão do Senhor como seu Salvador, se você ainda não fez, eu quero que você repita essa oração comigo agora. Você que ainda não fez, repita comigo o mais forte que você puder. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço o meu encontro contigo, e nessa noite eu confesso que preciso de Jesus. Eu confesso que sou pecador e me arrependo nessa noite para viver uma vida contigo. Perdoa os meus pecados e seja o único e suficiente Salvador na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Há uma segunda oração que eu quero fazer. Se você que está aqui à frente quiser permanecer, não tem problema, continua recebendo. Vai ter um pessoal orando aqui com vocês também, em nome de Jesus. Mas se você quiser voltar ao seu lugar, tudo bem. Mas há uma segunda oração que eu quero fazer. Há pessoas que estão caminhando cegas pelo pecado, cegas por uma visão distorcida, cegas por uma vida torta, cegas pelo orgulho, cegas pelo medo, cegas por paixões erradas, cegas por muitos motivos. Mas hoje, pelo poder do Espírito Santo, aqueles que desejam o poder do Espírito Santo sendo derramado sobre a vida, para cair escamas, abrir os olhos para uma nova visão, eu quero desafiar você a sair do teu lugar. Nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Se há alguém aqui, agora esquece quem está do seu lado, sai do teu lugar e vem até aqui. Tenha coragem em nome de Jesus. Deus quer derramar mais do poder do Espírito Santo dele. Lembre-se de que uma nova visão, ela começa quando o Espírito Santo de Deus toma a vida de Saulo, e ali começa o novo. Por isso, em nome de Jesus, se é com você que Deus está falando, se você tem o desejo do Espírito Santo de Deus na sua vida, sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse segundo tempo de oração agora, Senhor, nós oramos em primeiro lugar por uma nova visão para aqueles que se manifestam aqui diante do Senhor querendo isso. Aqueles que chegaram no altar agora, ou aqueles que já estavam, mas que desejam isso, Senhor, nós declaramos agora uma nova visão, uma visão sobrenatural do Senhor Jesus Cristo sobre a vida deles. E mais do que isso, Senhor, nós oramos agora intencionalmente, pedindo que da mesma maneira, Senhor, da mesma maneira como o Senhor derramou uma nova visão, mas quebrando escamas dos olhos de Saulo, como o Senhor fez através do Espírito Santo de Deus, o teu Espírito Santo agora possa ser derramado sobre a vida de cada um aqui, Senhor.
em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo que santifica, o Teu Espírito Santo que libera graça, que libera poder, que libera unção, em nome de Jesus, o Espírito Santo que transforma, que gera dons, o Teu Espírito Santo agora seja derramado e manifestado sobre a vida daqueles que nessa noite desejam, em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, deseja isso nessa noite, repita essa oração comigo, fala: Espírito Santo de Deus. Fala mais forte, diga: Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero receber uma porção nova, uma porção dobrada do poder e da manifestação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Começa a pedir agora, fala com o Senhor agora em nome de Jesus. O Senhor muitas vezes olha para nós, Ele fala: o que você quer que eu faça por você? Começa a pedir para o Senhor, fala: enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo. Antes de nós fazermos a terceira oração, eu quero que você erga a sua voz agora e comece a pedir isso para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, se derrama nesse lugar, batiza, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, aquece os corações, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Enche com Teu poder, enche com a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. E agora eu posso te ver, eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Fale com o Senhor agora, peça, me enche, Espírito Santo de Deus, enche a minha vida, em nome de Jesus. Derrama, Espírito Santo de Deus, do Teu poder, da Tua unção, da santidade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. E as escamas caíram ao chão, Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver, eu posso te ver. O Senhor já está fazendo coisas extraordinárias na vida de pessoas aqui nessa noite. Mas há uma terceira oração que eu quero fazer ainda, sobre pessoas que têm caminhado ou se alimentando só de migalhas, ou de pessoas que parecem que Satanás roubou a fome por Jesus, a fome de querer mais dele, aprender mais dele. Se de alguma maneira o Senhor está falando com você nessa noite, e você mais do que isso, você quer nessa noite fazer um marco na sua vida de: a partir de hoje eu vou ter mais fome por Deus, vou ter mais fome da palavra de Deus, vou ter mais fome de consagração. Se Deus está falando com você, eu quero orar também por você. Mas você vai ter que sair do seu lugar e vir até aqui. Se você que está aqui na frente já deseja isso, permaneça. Mas se Deus está falando com você, hoje eu quero gerar fome no teu coração,
Hoje eu quero gerar fome na sua vida. Hoje você vai sair daqui com um apetite sobrenatural pela palavra, um apetite sobrenatural pela presença, um apetite sobrenatural por mais de Deus, por mais de Jesus. Sai do seu lugar agora em nome de Jesus, vem aqui. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Enquanto eu estou orando, se Deus ainda estiver te incomodando, sai do seu lugar hoje. É agora, é nesse encontro aqui em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Pai, nessa noite, porque Satanás tem roubado, Senhor, Satanás tem roubado a fome de adolescentes pelo Senhor, roubado a fome pela Tua presença. Satanás tem roubado a fome da Tua palavra. Mas o Senhor, como nós nos lembramos aqui, o Senhor nos mostra, o Senhor nos fala pela Tua palavra, que aquele que clama, aquele que diz: Senhor, eu quero mais fome, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da Tua palavra, eu não me contento com migalhas. Aqueles que clamam ao Senhor, o Senhor não só responde, como o Senhor começa a compartilhar coisas sobrenaturais e ocultas que o Senhor tem individualmente para cada um. Que em nome de Jesus agora começa a ser gerado mais fome, mais desejo pela Tua presença, mais fome, mais fome, mais fome, mais fome da Tua palavra, mais fome da Tua presença, mais desejo pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e declaramos nessa noite: acabou em nome de Jesus a desnutrição espiritual dessa geração, e começa agora um novo tempo de fome para experimentar o banquete do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos mais. Você que está aqui, começa a falar: eu quero mais, Senhor, eu quero mais, Senhor. Fala, repete comigo em nome de Jesus. Fala: eu quero mais, Senhor, eu quero fome, eu quero mais do Senhor, mais da Tua presença. Se você puder, erga a sua voz agora, fala: eu quero mais do Senhor, mais da Tua presença, mais da Tua palavra. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. E eu ainda tenho fome, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Você que está aqui à frente, repita comigo essa oração agora, o mais forte que você puder. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu dou um basta na minha falta de fome, e hoje eu marco a minha vida com um novo apetite, com uma nova fome, uma nova sede pelo Senhor Jesus. Que essa semana o Senhor derrame muito mais do que aquilo que eu estava acostumado, e que eu receba nessa semana uma porção sobrenatural do banquete do Senhor e da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai se colocando em pé agora em nome de Jesus. Vai voltando para o seu lugar e guarda isso que eu vou falar para você agora. Infelizmente, eu não digo infelizmente pelo motivo que é, mas infelizmente porque quando nós estamos na presença de Deus, a gente quer ficar lá. Mas infelizmente a gente precisa encerrar o nosso culto. Mas guarda isso que eu vou falar, uma coisa aqui para você: a presença de Deus não está limitada a este lugar, a este tempo, a esse culto. A presença de Deus vai com você aonde você estiver. E eu creio que hoje já vai ser diferente. As tuas conversas, os teus grupos, os teus lugares, a tua noite vai ser diferente. Deus vai falar com você em sonhos nessa noite, em nome de Jesus. A presença de Deus vai com você. Então, em nome de Jesus, carrega
carrega essa presença. E na semana que vem nós estaremos aqui para desfrutar ainda mais daquilo que Ele tem para fazer. Amém? Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.